e que esse Travis Walton tinha sido raptado. Sim. No caso de animais, a gente sabe que eles sequestram um animal, um terneiro, por exemplo, que eu vejo relatado no seu livro aqui, né? E levam lá para dentro. E aí sugam o sangue, o que é? Aí eles utilizam as partes especiais e fazem até uma pasta para eles se alimentarem, porque existem alienígenas digamos, de um aspecto bastante primitivo comparado conosco, que não possuem boca, não possuem esôfago nem estômago, e que se alimentam dessa pasta feita a partir do sangue, a partir de certos órgãos de animais e desculpe dizê-lo, às vezes até de seres humanos. Sim, bom, tá? mas no caso de seres humanos, não é verdade também que eles colocam um equipamento, assim, um chip aqui Sim, quando abduzem, na cabeça, né? Isso, quando abduzem a pessoa e a levam para dentro do disco voador ou OVNI, se estes alienígenas são nefastos, geralmente introduzem atrás do ouvido ou na zona nasal um chipzinho para posteriormente monitorar aquele ser raptado. E isso só os nefastos fazem, porque os benevolentes não fazem isso. Nós vamos continuar com esse assunto, hein? Daqui a pouco aqui a música de Dado Jäger, Mauro Marques, no novo disco, os seus parceiros no novo CD. Vamos fazer mais um bloco de objetos voadores não identificados e depois no quarto bloco vamos começar com a música. Vamos hoje ter 6 músicas aqui no Estúdio 36. Mas, você acredita em discos voadores? O Estúdio 36 quer saber a sua opinião. Ligue então, continue ligando para 2235500 e responda a nossa pesquisa interativa. Disque 01 se você acredita em objetos voadores não identificados, em discos voadores. E diz que 02 se não acredita, 01 se acredita, 02 não. Bom, professor Bono, me dá licença só um pouquinho. Nós vamos continuar conversando com o professor, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos voltar com uma pessoa que tem uma experiência pessoalíssima, pessoa muito querida que está aqui conosco e que nos vai relatar a sua experiência. Já voltamos. Especial, que até teve a sua experiência que ela vai relatar para nós aqui. E que experiência? Eu quero mostrar para vocês. É na 1 aqui? Esse livro aqui do comandante Aurifebo Berrance Simões, comandante da Paner, tempos antigos da Paner, anos 50. Os discos voadores, fantasia e realidade. Esse homem aqui era cético, completamente cético em relação a objetos voadores. Ele não acreditava em disco voador. Bom, como tantos outros que estão nos vendo e ouvindo aí. Então, no dia 6 de abril de 1955, às 9h02, estava fazendo um voo para o Ceará. Única pessoa que não se interessou, todos os passageiros, pelo relato aqui, viram esse objeto voador não identificado. Foi uma luz que ia do azul para o verde, segundo o depoimento do comandante, que se tornou ufólogo a partir daí. Só Dom Aloysio Lorscheiber, né, que quase virou papa, que é cardeal e que era bispo de Fortaleza, é que não saiu do lugar para ver, ficou indiferente. Todos foram para a janela para ver e acompanhava o avião da Paner, era um avião DC-3 da Paner, que é DC-3 da Paner, né? Era um dia lindo sobre o mar, ele diz aqui. Está aqui na página 9, ó, só para dar um pouco mais de credibilidade ao relato, página 9. E a viagem em meio já tínhamos comunicado ao controle de aerovias a nossa passagem por Ubatuba, quando o autor e seu copiloto avistaram à distância um pouco à direita uma estranha bola de fogo. Essa, por sua cor, parecia o fogo produzido pelo acetileno das oficinas de soldadores. Era mais verde do que azul e crescia contra nós. E por aí vai. Bom, na plateia, por favor, câmera 2 vai mostrar na plateia a presença de pessoas que estão aqui, que são muito importantes para nós. Quem vai nos contar a sua experiência é a dona Nira Casagrande. Mas lá junto com ela estão, da esquerda para a direita, o filho do professor Bono, como é o nome dele, do rapaz? Leonardo, que também já é meio ufólogo, se interessa pelo assunto. O Carlos Pereira, que gosta muito dessas situações e é um amante dessa temática e nos ajudou muito, a mim e a Lidica Nascimento, na produção desse programa. E a dona Nira, que vai conversar conosco, e ao lado dela a sobrinha Marlisa Casagrande. É uma família muito querida para nós aqui, a família do Diego Casagrande. Bom, dona Nira Casagrande, foi em 1960, 61 que aconteceu, portanto, há 34, 35 anos. O que aconteceu com a senhora? Bem, eu fui deitar ali pelas 8 horas da noite. Sim. Porque tinha que levantar cedo para trabalhar no dia seguinte. Professora?
senhora era professora? Sim, nessa época eu era a educadora sanitária da Secretaria da Saúde. Foi deitar e lecionava também. Lecionava. E então, quando eu peguei no sono imediatamente, mas de repente eu me vi na rua com um grupo de 10 ou 12 pessoas que iam saindo da cidade e acompanhados por 2 guias que nos levaram até um campo. Ali nós paramos, tinham outros três homens que nos foram apresentados como companheiros daqueles 2 guias. Homens com aparência assim de terráqueos, de homens da terra. Sim. E aí nós enxergamos ao longe um OVNI. E um dos guias falou conosco dizendo: nós convidamos este grupo de professores para ir até o nosso planeta para conhecer a realização de pesquisas que nós ali fazemos. Sim. E então nos levaram até o aeronave. E nos convidaram para entrar. Entramos, ficamos num recinto arredondado e com paredes que pareciam pelo menos de vidro, de alto a baixo. Não havia janela nenhuma e havia 2 portas que nos separavam da tripulação e que foram fechadas automaticamente no momento em que nós nos acomodamos. E quando eles disseram que iam nos levar a um planeta, eu perguntei: que planeta? Mas não houve resposta. Sim. Quando chegamos lá, eu achei um local lá onde paramos e desembarcamos, eu achei semelhante à Terra. Então decidi que nós estávamos em Marte, porque perguntei pela segunda vez. Decisão sua. Sim, porque se falava muito na época em marciano, certo? Esse tipo de influência, assim. Falava mesmo em marciano, né? Então talvez já tenha... Pois talvez fosse isso, né? Talvez. Então nós caminhamos em direção a uma porção de edifícios grandes, porém que não tinham mais de 6 andares. Sim. E quando estávamos próximos do penúltimo edifício, o guia disse: em cada um desses edifícios nós fazemos pesquisas sobre países da Terra. E agora, nesse que vamos entrar, nós fazemos pesquisas sobre o Brasil. Nós entramos, fomos levados em um dos andares, onde havia uma sala grande e as paredes cobertas de alto a baixo por prateleiras. Eu perguntei o que tem nessas prateleiras. E eles disseram: arquivos de estudo e de planos. E também fichário. Só mostraram assim. Sim. O que aparecia? Aparecia aqueles tipos de arquivos não é? Que eles mostraram. Mas a senhora viu imagens, a senhora disse que viu imagens do Brasil lá nesse lugar. Bom, depois. Pois é. Tá. Então, depois nós passamos para uma outra sala, que era uma sala ampla também, mais clara do que a primeira. E ali havia diversos objetos. E numa das paredes nós vimos um quadro grande que parecia um quadro de vidro, simplesmente. Mas o guia chegou ali, apertou um botão e o quadro ficou iluminado. E em seguida começou a aparecer imagens. E ele perguntou: que imagens são essas? E eu sempre respondendo, eu respondi: olha, é o Rio de Janeiro, olha lá o Cristo Redentor. Que coisa. Então, realmente... eu preciso dizer que essa senhora que está conversando conosco, com o telespectador e a telespectadora, Lira Casagrande, posso dizer a sua idade, ou a senhora disse? Pode. A senhora deve ter muito orgulho da sua idade, porque a senhora... 79 anos. E guarda, assim, fielmente o relato com uma precisão absoluta, né? Mas eu